Muito bem, gente. Boa tarde a todos e a todas. Melhorou, filha. Vou passar já, sem mais delongas, a palavra aí para o Rudinho e para a Cida, para eles fazerem a leitura e a prece iniciais, por gentileza. Boa tarde, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Então, Tudo em vamos paz. começar, né? Sejam bem-vindos ao estudo de hoje. Nós vamos fazer uma leitura do livro Rumo Certo, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. O título é Segurança. Insegurança é o estado mental de que se lastimam enfermos inúmeros nos consultórios médicos e de que se queixam legiões de criaturas que se confessam angustiadas ante os problemas da vida. A pessoa aspira a possuir determinado sítio, a obter determinado emprego, a conquistar eficiência e êxito na realização de determinado negócio. Na essência, entretanto, a criatura não deseja unicamente uma casa e sim um lar, onde possa exprimir livremente as suas próprias decisões. Não há nela simplesmente um encargo material, mas o ensejo de mostrar-lhes tal qual é, de maneira a fazer melhor que pode. Não intenta de modo exclusivo o domínio da posse financeira, mas anseia adquirir a certeza de que vive indene do assédio de empeços e dificuldades materiais. Urge reconhecer, portanto, que todas as aquisições na origem procedem dos poderes superiores, em cuja atuação personalizamos a providência divina. A segurança decorre do mecanismo intangível das circunstâncias, de vez que, oferecendo aos outros o melhor de nós próprios, receberemos dos outros o melhor de que sejam capazes. Meditando nisso, consagremos-nos ao bem geral. A mais ampla soma do bem surgir-nos-á no amparo das possibilidades imediatas. Serve a alguém e esse alguém, com todos os recursos que lhe assessorem a existência, estará induzido a servir-te. Doemos com espontaneidade algo de nós e automaticamente receberemos de tudo aquilo que houvermos dado. Age em favor dessa ou daquela causa, e essa mesma causa, pelas forças que a representam, agirá em teu próprio favor. Abstenhamo-nos de qualquer incerteza quanto ao amanhã, que venha longe ou perto. Toda segurança procede unicamente de Deus. Daí a oportunidade de recordarmos a palavra do Divino Mestre na advertência inesquecível. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais será-vos-á acrescentado. Nesse momento, eu convido a todos a fechar os olhos, refletir nessa mensagem de Emmanuel, com tanta clareza, com tanto ensinamento que ela contém, e aproveitar essa tarde para refletirmos a respeito do tema que vamos dissertar nesse momento, unindo todos nós em um só pensamento, em um só objetivo, nessa toada de compreendermos os ensinamentos de Jesus, a sua grandeza, o quão são importantes para direcionarmos as nossas vidas. Será que estamos seguros dos nossos ideais que escolhemos para vivermos aqui na Terra? Então, são reflexões, são questionamentos que precisamos ter certeza da nossa responsabilidade, da nossa contribuição
da nossa existência na formação do reino de Deus aqui na Terra. E nesta tarde, estamos muito felizes em estarmos reunidos em nome de Jesus em torno de um tema tão importante, tão esclarecedor, que vem trazer a todos nós a certeza da importância que temos na formação dos ensinamentos de Jesus, da implantação do seu reino aqui na Terra. E assim, com a certeza da presença de Jesus entre nós, através dos nossos mentores amigos, queremos iniciar o nosso estudo dessa tarde, agradecendo a Ele, agradecendo a Deus e os mentores amigos, pela doutrina que coloca em nossas mãos, que tanto nos esclarece e nos conduz no caminho do bem. Obrigado, Jesus, e que assim seja, Senhor. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né? Vamos passar a palavra da Dona Cida. Eu vou colocar aqui o nosso slide para a gente começar. É muito rico esse capítulo, né? Eu gostei muito dele. E ela começa falando, né, a primeira parte do capítulo, ela fala sobre as inseguranças que nós temos, né? As nossas inseguranças. E depois ela vem mostrar como Jesus, né, pode nos oferecer a segurança, né? E no finalzinho ela nos dá uns conselhos bem firmes para que a gente possa encontrar a segurança que nós precisamos, né? Então, o dicionário, ele nos fala a respeito da segurança. O que é a segurança? É a ação ou efeito de tornar-se seguro, é estabilidade, é firmeza. É um estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais, situação em que nada há de temer. E aí, a gente vai perceber que, para a gente estar seguro, estar seguro é estar livre de perigos, é não ter incertezas, não ter riscos, não ter danos. E a gente vai ver que a gente não tem isso, né? Em nenhum setor da nossa vida a gente tem toda essa segurança, né? Então, segurança é como ela vai dizer, né? É como ela diz na primeira frase. A primeira frase do livro, do capítulo, né? Passe aí, filho. Na primeira frase do capítulo, ela diz que a segurança... Cadê? Pai, você mexeu aí no microfone que mudou o áudio de vocês aí. O que houve? Eu estava até me mudar do... Pronto. de tela. Então, se a gente não tiver nada disso aí, se a gente não tem... se a gente não está livre de perigo, se a gente não está livre de incerteza, se a gente não está livre de danos e riscos, então a gente está na insegurança. Então, a insegurança é algo que nos traz medo, que nos traz a falta da segurança é o que nos traz o medo e a insegurança, né? São duas coisas que estão muito ligadas, o medo e a insegurança. Pode passar, filho. Então, a Joana, ela começa dizendo que a segurança na Terra é conquista muito difícil e remota. Então,
O que é se é uma conquista, é algo que não está pronto. É que nós precisamos conquistar, precisamos ir buscar. Então, nós não temos isso, nós precisamos buscar. E ela diz que é muito difícil aqui na Terra, né? E é remoto, quer dizer, está distante de nós ainda essa condição. Mas ela também não diz que não é possível de conseguir. Ela diz que é difícil e remota, mas ela não nos diz que é impossível de conseguir a segurança, né? E por que será que é tão difícil conseguir a segurança aqui na Terra? O que é que vocês acham? Por que será que é tão difícil conseguir a segurança aqui na Terra? Então, ela nos diz que é difícil. Por que será que é difícil? Porque devido à nossa condição, a condição que nós estamos aqui no planeta, né? E observando aí a imagem, nós estamos mais próximos do início do que do destino. Nós não chegamos nem na metade do caminho da nossa jornada evolutiva, né? Então, a nossa evolução ainda é muito pequena, ainda é muito pouca, né? Então, na condição em que nós estamos, ela diz que o processo evolutivo sempre se apresenta exigindo árduos esforços nas lutas em que todos se devem empenhar. Então, se nós estamos aqui nessa condição, no mundo de expiação e provas, né? Tudo é difícil, a segurança também é difícil. É preciso lutar para conseguir essa segurança, para conquistar essa segurança, né? Quer falar alguma coisa? Nessa escala, né, nós estamos no segundo degrau né? Estamos saindo do primitivismo, né? Já conseguimos conseguimos a evolução, um pouco de evolução, evolução intelectual, mas a evolução moral da gente ainda está bem aquém. Então, nós precisamos evoluir mais. Então, nessa condição que nós estamos, é difícil realmente. Tudo para nós é mais difícil. E é importante que seja assim, porque nós precisamos de tudo isso para evoluir, né? E ela fala isso, né, mais adiante, que todas essas dificuldades, elas são importantes para nós, porque nos ajuda a evoluir, né? Como vamos ver daqui um pouco mais adiante. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Tem Cidinha. E boa tarde, tudo bem? Boa E é tarde. interessante que nessa frase ela coloca de uma forma bem clara que esse esforço, ele realmente tem que ser um esforço árduo, né? Ele tem que ser aquela coisa mesmo assim que a gente tem que se dedicar muito devido à nossa própria condição e aquilo que a gente se entrega, né? Então, se a gente não tivesse esforço em vencer a nós mesmos, nossas dificuldades, as nossas dores, né? Enfrentar tudo isso mesmo, né? Com esse esforço mesmo, compreendendo também a condição a qual nós estamos ainda, a gente vai se demorar muito mais nesse processo, né? E ele vai ser muito mais doloroso, né? Mas esse esforço árduo, ele vai vir repleto de bênção também. Por isso que ela fala que é possível também, né? Que depende dessa condição, né? Da gente entender esse processo. Uma coisa que ainda está um pouco distante, né? Mas não é impossível da gente conseguir essa segurança que todos nós queremos. Porque quem é que não quer se sentir seguro? Quem é que não quer ter certezas na vida, né? Todos nós queremos. Mas isso aí depende da nossa luta, da nossa busca, né? Dos nossos esforços, né? Árduos esforços, como ela diz. E ela nos fala, no capítulo, de algumas inseguranças, né, e fala das nossas principais inseguranças, e uma delas é a insegurança física, né, porque o nosso corpo, como ela fala, que é uma de constituição somática frágil, sujeita a muitos fatores que a agridem,
proporciona estágios transitórios de harmonia alterados por desgastes, desajustes e renovação constante de peças. Então, por mais saudável que a gente esteja, a gente não está seguro de que nós não vamos ter, de uma hora para outra, um problema de saúde, né? De repente, a gente tá tudo bem, de repente vem uma dor de cabeça, né? A pessoa do nada tem AVC, tem umas problemas que surgem, né? Que abalam essa harmonia que a gente está no corpo físico. Os desgastes também, né? O tempo vai passando, o nosso corpo vai envelhecendo, vão surgindo os problemas, os desgastes, os desajustes, né? Então, é uma insegurança física. Nosso corpo é frágil. E isso é importante também, porque o nosso espírito precisa passar por isso. Porque o Emmanuel, não, é o André Luiz mesmo, diz lá em Conduta Espírita, que a enfermidade é o salão de beleza do espírito. Então, nós precisamos dessas alterações, desses desgastes, desses desajustes, para a gente aprender a lidar com eles e aprender a ter resignação, aprender a sofrer com paciência. Então, essa insegurança física que nós temos também é providencial para o nosso estágio evolutivo, né? Cidinha, eu fiquei refletindo ainda na pergunta que você fez, né? E realmente eu vejo a insegurança como um grande motivador para a nossa evolução, porque cada um de nós busca sempre estar seguro, né? Mas essa é uma condição que dura muito pouco. Vira e mexe, a gente, né, fica aí numa condição que não nos traz conforto. E aí a busca pelo conforto, pela segurança, é que nos motiva. Então, por exemplo, né, quando você está trabalhando agora em segurança física, quando vem algum desajuste no nosso organismo, aí a gente fica mais atento à nossa alimentação, à nossa atividade física, ao nosso sono, à necessidade de fazer um check-up, uma avaliação preventiva. Então, é o desajuste que nos motiva a voltar ao equilíbrio, né? Essa insegurança, um receio de, por exemplo, estar com alguma doença que pode se agravar, pode trazer algum prejuízo maior a nós, é que nos motiva a cuidar desse corpo. E assim acontece com as outras situações na nossa vida. Um receio, uma insegurança quanto à nossa vida futura é que também nos motiva a andarmos, por assim dizer, na linha reta. Então, essa insegurança, essa busca pela estabilidade, pelo conforto, pelo bem-estar, é que nos motiva a ter bons hábitos, boas atitudes, a fim de colher também, né, bons resultados advindos desse bom proceder. É verdade, exatamente isso. Então, tudo é providencial aqui, né? Na nossa estadia aqui nesse mundo. E aí vem a insegurança emocional. É uma outra tipo de insegurança que ela destaca aí no capítulo. Do ponto de vista emocional, as heranças que jazem no espírito, responsáveis pelo seu crescimento, surgem e ressurgem em forma de angústias e alegrias que se sucedem umas às outras até o momento da libertação. Então, gente, todos nós, a gente sabe, né, a doutrina espírita nos ensina que nós somos um conjunto, né, de tudo aquilo que nós já amealhamos, nós já juntamos, guardamos no nosso espírito, né? Então,
todas essas heranças, tudo isso que nós trazemos no espírito, são responsáveis pelo nosso crescimento, né? E isso, a gente sabe que não tem só coisa boa armazenado aí no nosso HD, né? A gente não tem só coisa boa, a gente também tem coisas não muito boas. E essas coisas vão surgindo. Então, é um dia que você acorda com uma melancolia, uma tristeza, você já passa o dia ruim, aquela, né, angustiado. É outro dia que você está alegre com a vida, está tudo bem, mas essas coisas que vão surgindo, né, no nosso dia a dia, elas geram essa insegurança emocional. Porque há dias em que a gente se sente que está tudo bem, você está bem, está feliz, está tudo caminhando normal, mas de repente você tem um sonho que você não acorda muito bem, você pensa em alguém, e isso vai lhe trazendo, né, um dia uma tristeza, um dia uma angústia. Então, tudo isso é fruto dessas heranças, desse patrimônio que nós temos aí guardado no nosso espírito e que eles vão surgindo, né? Uma vez ou outra. E isso a gente vai ter que conviver até o momento da gente passar para o outro lado, né? Principalmente, amiga, os acontecimentos que nos causam frustrações, né? Isso dá uma insegurança emocional muito grande, né? Sim, também. Mas mesmo se a gente estiver numa condição de que não, que tá, digamos, que a gente acha que está tudo bem, que está tudo equilibrado, né? Mas de repente, do nada, surge em nós uma insegurança emocional que é proveniente daquilo que nós já trazemos, né, no nosso espírito. Quando a gente vem falar sobre esse tema, é muito difícil, porque a gente vive num meio tão inseguro, tão cheio de dúvidas, que aí quando a gente começa a escutar, a gente fala, peraí, o que é isso para mim, né? Então é bem complicado, assim, até para entender, e aí a gente vê o nosso distanciamento que a gente está da evolução mesmo. Aí eu lembrei que eu estava vindo essa semana com o Matheus e tinha acontecido algum fato de violência, e aí eu falando assim para ele, às vezes eu me pego pensando que as pessoas que desencarnaram de Covid talvez seriam melhor que a gente está ruim porque a gente está aqui. Aí ele, mãe, a senhora tem dúvida que a gente é ruim estar aqui? A gente é muito ruim. Aí eu falei, não é não, eu acredito que a gente está melhorando muito. Aí ele começou a rir. Aí quando você falou de segurança, insegurança, que era uma questão de violência que a gente estava falando, aí vem a reflexão, né? O quanto que a gente ainda precisa caminhar. E aí as nossas inseguranças íntimas mesmo, de progredir, de ir adiante, de ser mais útil. Eu acho que envolve muita coisa. É um tema assim que tem um debate bem profundo. O Adriano está meio inseguro de se manifestar, mas eu vou me manifestar mais uma vez aqui. Eu me recordei agora, Cidinha, da nossa conversa hoje no carro. Você poderia relatar para a gente aquele episódio de uma das nossas assistidas que às vezes te busca porque fala que encontra nas suas palavras a segurança que ela precisa para agir, né? E muitas vezes não acontece isso conosco, a gente está numa situação assim de uma aflição, de uma angústia, uma dificuldade emocional imensa, e a gente encontra alguém no qual a gente confia, que pode ser o nosso ombro amigo, né? E relatando a situação para a pessoa, às vezes só de falar, a gente já se sente mais seguro e mais convencido de que dará conta de vencer mais um obstáculo que é apresentado na nossa vida. Pois é, gente, eu estou numa responsabilidade enorme, porque tem uma assistida que ela me diz que
Quando ela está muito insegura, ela liga para mim, ela vai fazer alguma coisa, ela liga, Cida, eu quero te pedir oração, eu quero pedir para você me dizer alguma coisa. Ela sempre gosta de me ligar antes dela ir visitar o filho dela na prisão. Aí ela diz, ai, Cida, é tão longe, é tão difícil chegar até lá e será que vai dar tudo certo? Aí eu digo para ela assim, olhe, mas confie em Deus. Você não tem fé em Deus? Então confie nele que vai dar tudo certo. Aí ela diz, Cida, quando você me diz que vai dar tudo certo, eu já fico assim, confiando que vai dar tudo certo. Então, aí eu fico pensando, meu Deus do céu, que tamanha responsabilidade é essa minha, de dar segurança para uma pessoa, né? E a gente nem sempre está com essa segurança dentro da gente, mas a gente precisa passar por cima das nossas inseguranças, né? Muitas vezes, para ajudar alguém a se sentir seguro. E, às vezes, ela tem um sonho, né? Aí ela diz, Cida, eu acordei tão angustiada hoje, que eu tive um sonho assim, assim, assim. Aí eu falo com ela sobre os sonhos, que a gente se desprende, que a gente, né, visita lugares. Aí eu digo, olha, isso aí não é nada demais, você fique tranquila, isso não é uma premonição de coisa ruim, não. Fique tranquila, tenha fé em Deus. Aí ela, Cida, que bom que você agora me tirou um peso. Então, às vezes, a gente tem essas tarefas, né, na vida que a gente precisa passar por cima das nossas inseguranças para dar segurança para os outros, né? Mas diga para isso, qual a frequência que ela liga para você? Ela liga sempre. Sempre ela diz, olha, não me abandone não, Cida, porque se você me abandonar, não sei como é que eu vou ficar, porque tu é que me socorre. Aí a gente vê, assim, a importância do trabalho que a gente realiza, né? Que se a gente socorre uma pessoa que seja, já está se sentindo realizado, né? Contribuição. Já está dando a contribuição. Esse dia. Oi, Robson, fala. É interessante a gente comentar em cima desse relato seu também, porque vai muito dentro de encontro com essa temática que a gente está estudando realmente hoje, né? Porque é exatamente isso que a gente passa ao longo do nosso processo reencarnatório, essas inseguranças, essas dificuldades. Muitas vezes a gente estamos mais inseguros, mas é como a Cris tinha colocado também, essa insegurança faz com que crie esse movimento de evolução. E o outro fator importante, que aí vai muito na sua fala, que é a condição do amparo, do acolhimento, né? Eu acho que cabe muito ressaltar dentro da sua fala, essa condição da gente ficar atento a isso, como a gente pode fazer a diferença na vida do outro, né? Como nós fazemos com as atividades que nós temos dentro da casa espírita, com uma palavra amiga, com um sorriso, com um abraço, a atenção que a gente dá com as pessoas que nos circundam, né? E também do amparo que nos é dado também de uma outra forma. Porque mesmo nós, diante das nossas inseguranças, diante das nossas dificuldades, muitas vezes vamos ter um amigo, vamos ter uma pessoa, um mentor que está ali do nosso lado nos orientando, né? Nos auxiliando para que a gente possa passar por essas agrúrias da vida e conseguirmos dar continuidade a esse processo de evolução nossa, né? E aí é bem interessante na fala da Cris, que é exatamente isso. Essa insegurança vai fazer com que a gente se movimente para melhorar, para reconhecer diante das dificuldades, diante das minhas imperfeições, diante das minhas limitações, mas que eu não estou sozinho, que tem alguém que está seguindo do meu lado, né, que esse esforço realmente, né, que eu não estou sozinho, que ali eu vou dar continuidade. E aí nós vamos vencendo também a nós mesmos, né? É isso mesmo. Ela fala da insegurança moral, né? É como você estava falando, Lília, a gente vive num mundo cheio de violência, né? E ninguém pode dizer que está seguro, né? Porque o nosso estágio moral, o estágio que a gente se encontra, né? A gente não se libertou ainda dos nossos instintos, dos nossos vícios morais, né? Dos nossos instintos agressivos. E isso é o que, como Joana diz, nos leva às neuroses, às paranoias,
as enfermidades mentais, a violência. Então, por que existe a violência? Porque as pessoas estão, né, dentro delas ainda existem esses instintos, elas ainda são vencidas pelos instintos, elas não conseguiram ainda vencer os instintos. E aí, quando esses instintos afloram, aí surgem, né, as neuroses, as paranoias, essas enfermidades mentais e as violências. Também vem os crimes, né, os mecanismos de repressão, como Joana mesmo diz, que muitas vezes são desumanos, e aí associado às drogas, aos vícios, né, fazem muitas vezes enlouquece as pessoas. Então, é um estado de insegurança moral. Por quê? Porque nós ainda estamos bem próximos do primitivismo ainda, né? A gente não, em termos morais, nós estamos ainda num nível bem inferior. Nós precisamos evoluir. Então, a nossa condição aqui na Terra, a nossa estadia aqui nessa escola, e o nosso esforço é que vai fazer com que a gente encontre, que a gente diminua essa insegurança moral, que a gente possa vencer, né, os nossos defeitos, né, aquilo que a gente traz que não nos auxilia, pelo contrário, só nos atrapalha, que são as nossas imperfeições, né? É o que a gente, assim, vê muito, né? A gente vê muitos casos né, de violência doméstica, casos de violência no trânsito, todos os lugares, né? Existe a violência. E o que é fruto de quê isso aí? Né? A gente já sabe que é o que está dentro de nós, né? Que aflora e vão surgindo todos essas paranoias aí, essas enfermidades. E Jesus já percebia isso, né? Ele percebia tanto que ele compreendeu, né, esse primitivismo que a gente, desde aquela época, a humanidade já se debatia, né? Que ia ser difícil implantar paz nos corações e quantas lágrimas seriam vertidas a fim de que tal acontecesse. Né? Não é à toa que ele, no sermão profético, ele fala dos ais, né? Ele predisse o que nós iríamos passar, né? Todos os sofrimentos que a humanidade passaria. E isso tudo, todos esses sofrimentos que a humanidade passaria, que ele estava ali trazendo, né, profetizando, é porque era exatamente o resultado do nosso primitivismo, da nossa condição inferior ainda. Se nós hoje somos ainda tão inferiorizados, imagine na época em que Jesus esteve presente entre nós. Né? Então, ele já percebia. E olha que já tivemos uma certa evolução, mas ele mesmo previa o que nós passaríamos por todos aqueles sofrimentos, né? Aquelas angústias, lá que ele fala no sermão profético. Por quê? Porque por conta da nossa inferioridade moral ainda. Então, Jesus percebeu isso. E, por ele perceber, ter essa percepção, ele nos oferece algo. O que Jesus pode nos oferecer? Ele nos oferece uma perspectiva de paz, né? E ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ele nos dá ele nos passa essa segurança, ele nos dá ele nos oferece isso, essa perspectiva de paz, mas precisa de a gente fazer alguma coisa. A gente precisa perseverar até o fim, para ser salvo, né? Mas essa salvação, a salvação que ele nos oferece,
é esse estado de consciência tranquila de autodescobrimento, em que o mundo interior assoma, governando os impulsos desordenados e harmonizando o indivíduo. Então, o que é que eu preciso primeiro? O que é que a gente precisa primeiro? É o autodescobrimento. É saber quem eu sou. O que é que eu preciso mudar em mim? Né? Se eu sei, se eu já descobri o que é que eu sou, o que é que eu preciso modificar em mim, então eu vou saber o que é que eu preciso dominar no meu né, das minhas imperfeições, quais são aquelas que eu preciso domar, aquelas que eu preciso ir aos poucos dominando em mim. Porque é daí que vai vir a harmonização de nós mesmos. É a partir desse domínio, né? E ele diz assim, em outro momento, Jesus diz assim, coragem, eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos vencer, não é o mundo, vencer o nosso, não é o mundo Terra, planeta Terra, não é o mundo planeta Terra, é o nosso mundo íntimo, né? O que a gente precisa vencer para se sentir harmonizado, né? Então, ele nos oferece isso, essa perspectiva de paz, se a gente perseverar até o fim, né? E quando a gente pensa em salvação, a gente pensa, né, outras crenças pensam na salvação como a gente ser levado para um outro lugar, onde vai ter só tranquilidade, né? Depois que a gente sair dessa vida física, aí a gente vai ter um mundo só de felicidade, de contemplação, né? Mas não é isso, né? Essa salvação aí não é a que nós acreditamos, né? Não é a que a doutrina espírita nos orienta, né? É até uma má interpretação de outras crenças, porque não é a gente se salvar desse mundo que está aqui, de tudo que nos rodeia, é salvar de nós mesmos, das nossas inferioridades, né? Daquilo de ruim que está dentro de nós, que nós precisamos governar, né? Esses impulsos ainda agressivos e grosseiros que nós temos em nós, né? E para isso é preciso o autoconhecimento, o autodescobrimento, né? Gente, quem é salvo? Quem é que vai ser salvo, hein? Quais são os salvos? Dá para a gente saber aí, para vocês falarem alguma coisa aí? Quem serão os salvos? Cidinha, eu lembrei da palestra da semana passada com o Campete, que está no grupo, né? Tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E, em certo ponto, ele nos fala de que estava no aeroporto, né? E começou a conversar com uma pessoa que estava aguardando lá também o horário para embarcar, né? E aí essa pessoa se informou, né, evangélica, né, e aí a discussão começou justamente porque ela falou que o problema dos espíritas e do espiritismo é a reencarnação, e que a reencarnação não estava na Bíblia. E aí falou isso para o Geraldo Campete, né, aí ele não pôde ficar calado. Enfim, aí durante a palestra, quem tiver aí interesse vai ver toda a argumentação dele com essa senhora. Mas aí, quando eles estavam próximos de se despedir, ela falou, não, mas eu já estou salva, né? E ele falou, nossa, minha irmã, que bom, né? Que gostoso deve ser ter essa certeza no seu coração. Eu estou buscando essa minha salvação a cada dia, né? E é justamente isso, né? Essa busca pela consciência tranquila, ela é constante, ela é diária, ela nos exige muito autoconhecimento, muita vontade de realizar a reforma íntima em cada oportunidade que nos é dada. Eu entendo dessa forma. Se essa senhora disse que estava salva, qual seria quais seriam os requisitos, né, ela disse que estava salva, mas na nossa condição, no nosso entendimento, quais seriam os requisitos para que a gente
Sinta que é salvo. Para ser salvo. O que é que nos falta? A Joana diz que salvo é aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo e confiante se entrega à realização do compromisso estabelecido. Olha só. Condição bem. Olha só o que é que nos falta, né? Aquela senhora, ela estava se sentindo salva simplesmente porque ela aceitou Jesus como salvador dela. Então, ela acha que não precisa fazer mais nada, né? Mas olha aqui o que é que nós precisamos fazer. A gente tem que saber quem é. O que é que a gente precisa fazer para saber quem é? O que é que cada um de nós precisa fazer para saber quem é? Precisa se autoconhecer, né? Precisa se descobrir, saber o quem eu sou, né? Quais são as minhas virtudes, quais são os meus defeitos, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso podar em mim, né? E um dia desse, eu estava ouvindo Simão Pedro, daqueles 3 minutinhos que ele tem, né? O Simão Pedro de Lima, que ele tem todos os dias no Instagram. Ele falando daquela pergunta de Jesus, por que me chamais bom? Né? E ele falando que Jesus dá um ensinamento de humildade aí. Porque porque diz que humildade é a pessoa saber o que é e saber o que ainda não é. E Jesus demonstrou isso quando disse assim, por que me chamais bom? Porque ele não se considerava bom. Ele disse que só há um bom que é Deus. Mas quando disseram para ele, chamaram de mestre, ele disse, sim, eu sou. Então, Jesus sabia o que ele era, sabe o que ele é e o que ele ainda não é. Então, isso aqui é humildade. Então, nós precisamos ser humildes, né, para saber o que a gente é e o que a gente ainda não é. Né? Porque quando a gente sabe o que é, a gente sabe dos nossos defeitos e das nossas virtudes. E a gente sabe o que é que precisa dominar, o que é que a gente precisa se tornar a partir dessa descoberta. E o próximo passo é saber o que veio fazer no mundo. Por que nós estamos aqui? E muitas pessoas acham que só vieram aqui para aproveitar a vida, para ganhar dinheiro, para ter, né, poder para ter milhões, ter influência. Outros não sabem, né, nem o que é preciso fazer, né, não está aqui no mundo. Por que eu estou aqui? Outros nem param para pensar isso. O que é que eu vim fazer no mundo? Muitos, a maioria não para pensar isso. O que é que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui nesse mundo? Né? Muito menos o que veio fazer e como realizar. Mas olha só a nossa responsabilidade, porque a doutrina espírita ela nos orienta a nossa busca interior, a nossa reforma interior, para a gente saber quem a gente é. E nos mostra também o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Nós precisamos fazer o que nesse mundo? Nós viemos para quê? Para aprender a amar, viemos aqui para servir, para se melhorar, para crescer, para sair daqui melhor do que o que a gente chegou. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos realizar? A doutrina também nos ensina isso. Né? Se a gente não faz, é pior para nós, porque aí é como aquele servo que não sabia a vontade do Senhor e que foi punido com menos açoites. Mas aquele que sabia e não fez, não buscou, será punido com muitos açoites. Então, para a gente ser salvo, a gente precisa saber quem é. O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou fazer
como que eu vou realizar o que eu me propus a realizar aqui, o que é preciso que eu faça, né? E se entregar a essa realização do compromisso estabelecido. Então, é um compromisso. E a gente tem que se desincumbir desse compromisso. Aí sim, aí a gente vai estar salvo, né? Então, é como ela diz mesmo, não é uma coisa fácil, não é fácil, mas é possível. Cidinha, lendo esse trechinho aí, eu fiquei imaginando quantas encarnações são necessárias para a gente ser salvo, hein? Pois é. Não é algo para a gente vencer numa encarnação, assim. O caminho aí é longo, né? O autoconhecimento, saber reconhecer a sua missão, realizá-la, né? Porque às vezes a gente até sente algumas missões que a gente tem, mas posterga, diz que não é capaz, né? Tá muito difícil, dá N desculpas, e aí ser confiante, né, a ponto, né, de se entregar na realização do compromisso estabelecido. Então, é um longo caminho. Acredito que para isso são necessárias várias e várias encarnações para conseguir, né, afirmar com consciência aquilo que aquela senhora afirmou, mas diante de um conceito bastante diferente desse, né, que nos é apresentado pela doutrina espírita. O caminho é longo. Ela fala sobre a responsabilidade, né? Joana fala que a responsabilidade faculta-lhe segurança relativa para o desempenho da atividade a que se vincula. Então, cada um tem a sua responsabilidade, tem a sua atuação, né? Tem o seu compromisso aqui na Terra. E não são só as pessoas, né? Somos espíritos. A gente, em outras oportunidades, já viu que todos os seres da criação, eles têm a sua responsabilidade, têm o seu compromisso, né? Tem sua tarefa, até mesmo o verme lá no solo, ele tem sua tarefa, ele procura se desincumbir, né? Se desincumbir mesmo dessa tarefa da melhor forma, né? Cada abelha, ela está lá fazendo a sua tarefa, está na sua responsabilidade, então, ela está segura daquilo que ela está fazendo, né? Só ela sabe fazer e sabe a que veio. Ela pode não ter consciência disso, mas ela faz, né, aquilo que ela veio para fazer. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa individualidade, e a gente precisa ter essa responsabilidade para poder ter uma segurança relativa, não é uma segurança absoluta. Nós não temos ainda essa capacidade de ter uma segurança total, né? Mas, quando a gente tem responsabilidade, quando a gente se responsabiliza por aquilo que a gente veio desempenhar, então isso nos dá uma segurança relativa, né? Ela diz que cada pessoa tem um compromisso específico na vida e com a vida, né? E Jesus mostrou isso, que o seu compromisso, né, a sua responsabilidade foi a construção do reino de Deus na Terra. Então, ele estava seguro, né? Ela nos mostra Jesus como seguro, alguém que veio seguro daquilo que ele precisava fazer, da sua tarefa aqui na Terra, que era construir o reino de Deus, né? E nós, se nós tivermos certeza, se nós tivermos responsabilidade com aquilo que nós viemos fazer, é como a leitura que fomos, né, que foi lida no início, né? Se a gente tem a condição de se a gente tem a responsabilidade sobre aquilo que a gente veio fazer, a gente já tem uma segurança relativa, né? Por exemplo, se no nosso trabalho, se a gente sabe o que a gente vai fazer, se a gente já tem, né, todos os meios da gente fazer aquela tarefa, a gente está seguro. Não, eu sei o que eu vou fazer, e eu sei como que eu vou fazer. Então, isso dá uma segurança relativa,
Não é verdade? Então, Jesus sabia a responsabilidade que ele tinha e o que ele vinha fazer. E o que ele veio fazer foi construir o reino de Deus nos corações humanos, nos corações de todos nós. Então, ele nos mostrou essa segurança. E se a gente tiver, em tudo que a gente for fazer, se a gente tiver essa responsabilidade naquilo que a gente vai fazer, a gente vai ter uma relativa segurança. Cidinha, eu de novo. Sim, Robson, pode falar, Robson. Interessante esse trecho que você tirou do livro, porque ele traz uma série de reflexões para a gente que condiz muito com aquela sua fala também do relato daquela assistida que ele fez para você, né? Porque essa condição de ter o exemplo que ela traz em relação ao reino de Deus que ele constrói aqui na Terra, é exatamente essa condição de trazer a bondade, de trazer a esperança, de trazer um momento de renovação, de serenidade para as pessoas também, né? Porque aí vai do compromisso de cada um, que o compromisso de cada um também é fazer o bem, é ser uma pessoa de bem, né? Ser um veículo motivador para auxiliar a pessoa sendo uma pessoa de bem, com uma tarefa muito específica que ele traz. Mas essa tarefa é a de ser pai, é a de ser mãe, é a de ser um bom profissional. São vários os fatores a qual faz parte do nosso cotidiano da vida que se junta numa condição só, que é se tornar um indivíduo melhor. E porque só através dessas vivências, dessas experiências, dessas condições a qual nós vivenciamos hoje, que nós vamos nos descobrindo. E isso vai nos motivando a nos tornarmos pessoas melhores também. E fazer o bem independente de quê? Porque dá continuidade ao próprio exemplo que o Cristo trouxe, que é trazer o reino de Deus à Terra. E trazer o reino de Deus à Terra, além de ser essa terra interna, como você tinha colocado anteriormente também, em cada um de nós, dentro dos nossos corações, para nos motivar a vencer também, é trazer para a condição material, para a condição física, para a condição a qual nós vivemos, né? E é aquelas pessoas que também se encontram junto a nós ou que convivem conosco em algum momento das nossas vidas. E aí a gente tem que ser esses replicadores dessa condição do reino de Deus na Terra, que é o reino de amor, que é de bondade, né? Que é de caridade, fraternidade, esperança, fé, tudo está vinculado a isso, né? Ela fala que Jesus atestou segurança, a segurança que o caracterizava em todos os momentos, por estar comprometido sem restrições. O compromisso de Jesus realmente era muito grande para vir, né, para sair lá das suas esferas superiores, né, das esferas crísticas e vir para cá, né, para esse mundo pequenino e ainda inferiorizado, né? Ele estava muito seguro, estava muito comprometido, sem nenhuma restrição, né? E comprometido com a verdade. Ela diz, inúmeras vezes o seu comprometimento com a verdade desvelava-lhe a segurança que o sustentava na ação. Então, ele estava sempre seguro daquilo que ele veio fazer, né? E as suas respostas eram respostas bem firmes, né? Quando ele, por exemplo, quando Pilatos diz, tu és rei, tu o dizes. Então, ele não precisava, né, de muitas palavras para demonstrar essa segurança que ele vinha trazer. Quando ele diz ali aquela mulher adúltera, né, vai, não peques mais, ele estava já transmitindo uma segurança para ela de que ela já tinha o caminho, ela teria a certeza de que se ela não agisse fora daquele caminho, ela não sofreria, né, a lapidação, por exemplo, digamos assim. Então, ele já passava essa segurança, sem demonstrar agressividade ou teimosia, a sua certeza era tranquila e a sua determinação imbatível. Então, tanto ele era seguro no que ele fazia, como
na forma como ele passava para as pessoas. Né? Quando ele fala que, diz assim, todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, né? É porque ele era comprometido com a verdade. Então, aqueles que estivessem também comprometidos com a verdade escutariam a sua voz, né? E também procurariam imitá-lo de alguma forma. A segurança do mestre acalmava aqueles que se lhe apoiavam, que confiavam nele. Sempre tranquilo, irradiava essa segurança que mimetizava tantos quanto se lhe entregavam, até mesmo diante do martírio que enfrentava com desassombro. E eu ouvindo hoje o momento espírita de hoje, falando que Jesus é daquela segurança, né, que Jesus tinha, que mesmo naquele momento ele tinha uma palavra de conforto para dar, né? Aquele ladrão que estava a seu lado, o Dimas, ele, né, quando ele pede que ele se lembre dele quando estiver no paraíso, então ele dá aquela segurança. Ele pensa na mãe e fala: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então, mesmo naquele momento, ele estava assegurando para aqueles a certeza de que não seriam abandonados, né? No caso, a sua mãe não seria abandonada, teria o seu discípulo amado que iria cuidar dela. Aquele discípulo teria uma mãe, né? E em todos os momentos também pediu perdão para os que, né, os seus algozes. Então, todos esses, mesmo no momento mais terrível do seu martírio, ele estava passando essa segurança, né? Passando essa certeza de que não estavam sozinhos. Então, essa segurança vinha do seu comprometimento, né? Essa segurança que ele tinha em si e que passava para os outros, vinha do seu comprometimento, da sua responsabilidade sobre aquilo que ele veio fazer aqui na Terra, né? Sem nenhuma restrição, como diz Joana. E aí, na parte mais final do capítulo, ela nos traz o valioso ensinamento que Jesus nos dá, né? Jesus ensina como lograr sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o que demanda tempo. Então, nós precisamos das duas asas, né? O conhecimento... Né? A moral intelectual. Sim. E que a gente precisa ter as duas, né, ao mesmo tempo. E por isso não apresenta receita salvacionista ou simplista de ocasião. Antes, propõe o amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos, para fixar o aprendizado e prosseguir até a meta final. Saber aguardar, esforçando-se, é uma lei que lhe faculta a vitória. Então, é a necessidade que nós temos de nos esforçarmos para poder conseguir essa evolução, né? E também não ficar saber aguardar, mas se esforçando, porque às vezes a pessoa quer que as coisas venham prontas, né? Quer que a pessoa quer emagrecer, mas quer que o outro emagreça a gente quer crescer no trabalho, mas quer ser reconhecido por uma coisa que a gente nem se esforçou, sem esforço, né? Mas precisa saber aguardar, porque às vezes a gente quer tudo para ontem, né? Quer tudo na hora que a gente quer. Mas é preciso saber aguardar, esforçando-se. É uma lei que lhe faculta a vitória. O que é que nós precisamos? A evolução.
tanto a evolução psíquica, a evolução espiritual, como a evolução material. Isso leva tempo? Leva. Precisamos aguardar? Sim, mas precisamos nos esforçar, porque se a gente não se esforça, não vai conseguir, né? Isso faz parte da lei, é a lei do progresso, que nada acontece de uma hora para outra. Há, né, todo um desenrolar e todo um esforço, até porque a nossa condição aqui na Terra nos mostra isso, né? E para a gente fechar, gente, a gente vai ter a orientação segura, né, que Joana nos dá. Ela... Vamos lá. Então, desejando segurança na vida, busca Jesus e a Ele confia os teus planos, né? Então, segurança aqui não é fácil, né? Como ela já disse desde o início, não é fácil sentir segurança aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, se a gente não tem essa segurança, então a gente vai ter que lutar para conquistá-la. E nessa luta, para conquistar a segurança, o que a gente tem que fazer? Muitas vezes na luta a gente tem medo de fraquejar. Então, o que é preciso? Buscar Jesus. Ele não é o exemplo de segurança, né? Segurança em todos os momentos, até no momento do martírio. Então, se a gente não tem a segurança, vamos buscar Jesus. Muitas vezes a gente busca Ele, mas não confia. A gente não tem a confiança necessária diante dos embates, né? Diante das dificuldades. A gente não tem aquela confiança que deveria ter. Faze a parte que te diz respeito e não desfaleças na conquista dos objetivos que parecem distantes. Então, qual é a nossa parte aqui na Terra? Para resumir, né? Qual seria a nossa parte que tem que ser feita? Nos autoconhecer, trabalhar pela nossa melhora, assumir a responsabilidade, saber o que nós viemos fazer aqui e procurar fazer da melhor forma. E como diz Emmanuel, se a gente fizer da melhor forma, aquilo que a gente faz, o que a gente dá, a gente vai receber, né? O que a gente faz para os outros, a gente vai receber dos outros, né? O melhor que eles puderem fazer por nós. Então, se a nossa parte se é para ser salvo, né? Se é para a gente se sentir seguro, a gente tem que se conhecer, saber a que veio e procurar fazer, né? Assumir esse compromisso e fazer da melhor forma. Nós vamos conquistar esses objetivos que muitas vezes para a gente parece bem longe, bem distante, que a gente acha que talvez nem... Muitas vezes a gente não... Será mesmo que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar esse objetivo? Então, quando a gente estiver assim, sem essa segurança, busca Jesus. A segurança te dirá... retempera o ânimo e persevera. A segurança te virá como efeito da paz que te luarizará o coração, servindo de estímulo para todas as tuas futuras conquistas. Então, não é assim, a gente vai ter momentos que a gente vai ter desânimo. Muitos momentos a gente vai se sentir desanimado, acabrunhado. E vamos buscar Jesus, porque ele disse: coragem, eu venci o mundo, né? Então, a gente vai buscar Jesus e encontrar essa segurança. Mas essa segurança que vai vir, ela vem como um efeito dessa paz. Porque quando a gente está com a consciência tranquila, de que se conhece, que sabe a que veio, que está fazendo o melhor que pode para realizar aquilo que veio fazer, a gente está com a consciência tranquila. Então, está na paz interior. E isso é o que nos dá aquela segurança relativa que nós temos o direito aqui na Terra, né? E isso vai fazer com que a gente tenha esse desejo de
buscar ainda outras conquistas, né? Finalizar umas e buscar outras, porque a gente sempre está buscando alguma coisa, né? A gente nunca diz assim, estou satisfeito, não quero mais nada nessa vida. A gente sempre vai estar buscando novas conquistas. E a gente precisa desse estímulo que vem dessa paz que nós vamos conquistando ao longo da nossa caminhada, né? Seguindo aqueles passos, né? Primeiro se conhece, sabe a que veio e procura fazer, né, aquilo que veio fazer da melhor forma. Da mesma forma, Nina, como a gente busca as nossas conquistas materiais, devemos também buscar nossas conquistas espirituais. Sim. Né? Não podemos esquecer disso, que a gente se envolve com as coisas do mundo e muitas vezes esquece os nossos valores que a gente precisa adquirir espiritualmente. Então era isso, né, gente? Que a gente É isso, pessoal. Cidinha, Arruda, eu estava pensando, né, nessa sua última fala, era mais ou menos na linha do que eu estava refletindo aqui. Você mencionou no início do estudo que o capítulo é muito denso, né, muito cheio de conceitos, e esse último parágrafo, ele também é muito denso, ele traz em si muitos significados aí. Então, estava pensando, muitas pessoas tocam a vida meio que no improviso, né? Não fazem... Deixa a vida me levar. Exatamente. Né? Não planejam minimamente assim, o que vão fazer no dia seguinte. Hoje de manhã acordei e tal, aí estava tomando café com as crianças, aí estava já mentalizando o que eu vou fazer até a hora do almoço, aí tentando encaixar mentalmente ali uma tarefa depois da outra e tal, para poder dar o tempo certinho, e eu fico pensando assim, quantas pessoas não fazem minimamente isso, né, de planejar, ainda que mentalmente, o que vai fazer da própria vida, como vai conduzir ali os seus afazeres, as suas responsabilidades profissionais, familiares, se alguma coisa não está legal, que planos ela vai traçar para poder melhorar aquela condição, e aí vai tocando a vida nessa toada que você mencionou, né? Deixa a vida me levar, sempre no improviso, sempre de forma reativa. E ela, nessa primeira frase desse parágrafo, ela menciona, né? Diz para a gente confiar os nossos planos a Jesus, que assim a gente estaria mais próximo de alcançar essa segurança. Mas que planos a gente vai confiar a Jesus se nós não traçarmos nenhum, né, para as nossas vidas? Se a gente não minimamente estabelecer ali o que eu quero ser, como eu quero estar, o que eu vou fazer diante de uma situação que não está me incomodando, que não está legal, algum conflito familiar, algum conflito profissional, enfim. Então, e nessa segunda frase também já me trouxe também outras reflexões, e eu fiz uma conexão com o exemplo da palestra que a Cris mencionou, né, da senhora evangélica lá, que já se considerava salva, que é exatamente isso, assim, ela tomou aquela primeira atitude que era mais cômoda, e por isso o espiritismo, às vezes, se torna difícil de algumas pessoas seguirem, porque ele exige isso que ela menciona, exige de nós fazermos a nossa própria parte, o nosso esforço, e algumas pessoas não estão dispostas a se esforçar, né? Estão dispostas a serem salvas, a conseguirem a solução para os seus problemas da maneira mais fácil, mais cômoda. Então, a segurança que a Joana de Ângeles destaca nesse capítulo, ela só vai vir, como ela mesma coloca ali, né, no finalzinho, ela é efeito. Então, muitas pessoas querem se sentir seguras para fazerem algo, e deixam de perceber que a segurança ela não é causa, ela é efeito. Não é ter segurança para fazer alguma coisa, ter segurança para agir de alguma forma. A segurança ela é um reflexo, é uma consequência de como eu me posiciono perante o mundo, perante as pessoas, perante a vida,
traçando ali o meu plano de autoconhecimento, de automelhoramento, e fazendo o meu esforço, fazendo a minha parte. Então, esse último parágrafo aí, eu achei ele especialmente completo, assim, muito denso, porque ela consegue sintetizar realmente, num parágrafo, toda a densidade do capítulo, e por isso que a gente ficou tão quietinho hoje, porque realmente é um tema muito denso, né? Mas eu gosto muito. Você colocou no início, Adriano, né, aquela famosa zona de conforto, né, que a maioria permanece, né? A Clarissa quer falar. Uhum. Oi. Realmente eu estava aqui, deixa a gente muito reflexivo, né? Eu que sou uma pessoa muito medrosa, vocês já sabem, a gente que sente muito o medo o tempo inteiro, sente a insegurança também, né? Fica em constante insegurança e quando fala assim, busca Jesus, a gente pode pensar que essa segurança tá ligada à fé, né? E aí a falta de fé, talvez, que deixa a gente nessa zona de insegurança, de incerteza e de medo. Então, é realmente buscar Jesus para ter essa segurança e essa tranquilidade de que tudo vai dar certo, de que coisas boas vão acontecer e deixar um pouco esse medo de lado. É um exercício meu diário. Então, foi ótimo essa aula de hoje. Muito agradecida aqui, viu, sua Arruda e Dona Cida? Que bom. Bom, gente, então, obrigada pela paciência, né, de vocês. E vamos, se ninguém mais tem alguma contribuição, a gente já pode fazer o nosso encerramento, né? Então, vamos fazer a nossa oração, vamos encerrar. Eu convido a todos a fechar os olhos e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, do aprendizado. Muito obrigada pelos momentos que temos de conversar sobre as coisas do Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, que tanto nos dá roteiro para a nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor. E queremos rogar a Ti que abençoe a todos que participaram conosco, abençoando também os que não puderam estar, que abençoe todos os lares, abençoe o coração de cada um e que possamos estar sempre juntos nessa caminhada, nos apoiando uns nos outros e buscando Jesus nos nossos momentos alegres e nos nossos momentos difíceis também, porque nele está a nossa maior segurança. Fica conosco, Senhor, e que a tua paz nos envolva hoje e sempre, e que assim seja.